Vamos hoje falar sobre taxas e contribuição de melhoria. Vamos iniciar a primeira parte da manhã falando sobre taxas e, na sequência, nós vamos falar sobre contribuição de melhoria. Na pauta de vocês estava unicamente taxa de coleta de lixo. Ontem, abordando tudo, eu achei importante falar um pouquinho no geral, né? Porque como a gente fala de taxa, às vezes eu falar só da taxa de lixo já puxa outra situação da taxa de funcionamento regular, da taxa de vigilância sanitária e assim sucessivamente. Então a gente vai falar de taxa num contexto geral. Qual que é o grande diferencial da temática que a gente estava ontem? Ontem a gente estava vendo IPTU. IPTU, imposto. Taxa decorre de um serviço prestado, né? E aí nós vamos trazer várias coisas, né? Por quê? Porque a taxa de funcionamento regular, por exemplo, que é a nossa taxa chamada taxa do alvará, né? Na maioria dos municípios, a taxa de funcionamento regular ela é colocada ou chamada como taxa de alvará, né? Como que é realizado isso no município? Abertura ou todo ano é realizado isso? Ok. Todos? Isso, porque eu falo muito isso nos cursos, porque o que acontece? Alguns municípios não fazem a vistoria e só emitem o boleto e encaminham para o pagamento da taxa de funcionamento regular. Isso pode? Não, não pode. Tá? Por quê? Porque a vistoria ela faz parte do processo. Se não ocorre o fato gerador, não há de se falar em cobrança. Se eu não fui lá, não fiz a diligência, não verifiquei se existe de fato a empresa, se a empresa está de acordo com aquilo que ela está se propondo a realizar, eu não fiz o trabalho. Ah, mas tem bastante empresa. Tem bastante empresa, então eu tenho que ter 1, 2, 3, quantos fiscais for necessário. Mas eu não posso simplesmente pegar e cobrar. Tá? Qual que é a grande questão e a grande discussão que existe hoje? Professora, uma empresa entra, abre com 38 tipos de atividades. Isso pode? Né? E aí eu vou te dizer o seguinte, veja bem o que está na tua legislação. Por quê? Eu não vou dizer nem pode, nem não pode. O que acontece aqui? Eu tenho atividades. Qual que é a minha atividade principal? Qual é o detalhe? Por mais que ela não esteja explícita na lei, ela está implícita. Se eu tenho uma atividade principal, as atividades secundárias, ela tem que convergir à atividade principal, correto? Eu não posso ter uma empreiteira e vender artigos de materiais escolares. Percebe? Aí você pega determinadas empresas lá que tem de tudo. Vende artigos esportivos, vende materiais de escola, faz reforma, faz isso, faz aquilo. Não pode, gente. Não pode. Por quê? Porque não está de acordo com a sua atividade principal. Tá? Então, mas a lei não diz que eu posso vedar que ela coloque várias atividades secundárias. Ela não diz que não pode ser colocado várias atividades secundárias, mas ela diz que as atividades devem estar em acordo. Então, eu não posso simplesmente achar que porque não diz nada, que é omissa, eu posso aceitar tudo. Como que você vai fiscalizar uma empresa com 38 tipos de atividade? Tá? Isso tem acontecido muito. Porque são aquelas empresas que predispõem a vender ou angariar todo e qualquer tipo de serviço. Aí você matou a charada. Normal é a principal, a secundária. Vamos supor que a principal, ela não tem serviço, ela não está mexendo com o serviço, só comércio. Mas pelo fato dela ter serviço, ela tem que declarar mensalmente, né? Sim. Por mais que ela não esteja exercendo, né? É que assim, vamos pegar uma atividade que é muito em alta. Aí eu vendo computadores.
Só que toda empresa que vende computador, ela tem manutenção. Então, a atividade secundária dela normalmente vai ter lá manutenção de equipamentos, correto? Então, aqui, na venda de computador, vai incidir ICMS. Mas aqui na atividade secundária, é prestação de serviço, então vai ser ISS. Ah, mas as atividades estão conversando? Sim. Porque eu estou vendendo um produto que depois eu vou dar a manutenção. Percebe? O que não acontece hoje, ou que acontece em alguns casos, é que a pessoa vende o computador, coloca lá o segundo item, manutenção do computador, e aqui no terceiro item, eu vou pegar uma coisa bem esdrúxula, mas é o que está acontecendo. Ele coloca lá, venda de feijão. Aí você diz, meu Deus, aqui eu estou com equipamento eletrônico, e aqui eu estou vendendo feijão. Onde que eu estou vendendo feijão? Aonde que está esse estoque? Por quê? Porque pela vigilância sanitária isso pode acontecer? Não, né, gente? Atividade distinta, gente. Então, assim, dá uma olhada no cadastro econômico de vocês, gente. Porque o que acontece? Aprovou o alvará, na maioria das vezes, a ênfase maior se dá à atividade principal, né? E aí você aprova, só que depois você acaba tendo essas lacunas. Por quê? Porque se a pessoa colocou só venda de equipamentos eletrônicos e não colocou atividade de serviço, provavelmente ela não está declarando nada para vocês referente a ISS. Tranquilo? Percebe? Professor, mas ontem você falou para nós olhar todo o cadastro imobiliário. Agora você está dizendo que eu tenho que olhar todo o cadastro econômico. Todo o cadastro econômico. Tem que passar um pente fino no cadastro econômico. Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir saber, primeiro, quais as atividades realmente estão operando, que tipo de atividade eu autorizei, porque agora já passa de uma situação que eu já autorizei. Ah, mas eu posso rever isso? Pode e deve. Mas são 40, 50 mil cadastros, não tem problema. Eu vou ter que... O que eu posso fazer? Pegue por setor, gente. Ah, eu vou pegar o setor de eletrônicos. Então, pega todas as empresas que estão cadastradas com o setor eletrônico. E vai verificar todas elas. Por quê? Porque facilita o processo operacional. Eu já estou tão naquele ritmo de pegar ali que fica mais fácil de eu pegar e controlar. Tudo bem? Fácil? Bom, normalmente as pessoas colocam a taxa como algo assim, eu preciso arrecadar. Mas qual é o controle efetivo que eu faço sobre a arrecadação das taxas? Hoje vocês têm estimativa de quanto que essa taxa me rende e quanto que ela me custa? Percebe que, na verdade, eu estou fazendo o processo de forma errada? Porque o que a taxa diz? Que a taxa, ela tem que pagar os custos. Se eu não sei qual é os custos, como que eu sei que o valor da taxa, ele está correto? E aí vem um detalhe. Ah, eu só pago a questão... Mas o que eu vou pagar na taxa de funcionamento regular? Quantos funcionários estão trabalhando? Qual é o valor do salário desses funcionários? Qual é o valor do deslocamento? Que aí eu tenho combustível, eu tenho desgaste do veículo, eu tenho o tempo que eles ficam lá. Então, eu vou colocar tudo isso na ponta do lápis e vou saber exatamente qual é o meu custeio para que eu possa fazer essa operação. Ah, mas é um poder de polícia, professor. Tudo bem, é um poder de polícia. Mas isso não quer dizer que um poder de polícia ele tem que ser, de fato, negativo dentro do contexto orçamentário. Muito pelo contrário, né? Por quê? Porque ele tem que, no mínimo, se pagar. Se ele não está se pagando, é sinal que na hora que foi feita a legislação, foi feita alguma coisa errada. Gasta num município pequeno, de 6 mil habitantes, mas é R$ 28 mil por mês que a empresa
Mais caro que a água? A água é 30 e poucos reais, né? Eles já pagam 15, taxa mínima, 16. a taxa mínima. Eles já pagam 15, 16 por ano de lixo. Se nós colocar lá para os 28 mil, eles vão pagar quase tudo. Mas de uma vez só, não dividido, né? Dividido. Eles pagam que a gente faz o boleto ou diluído na água. Isso que. Não, porque a taxa de lixo ela é mais alta do que a água. Taxa de lixo? É? É? Se nós colocar isso lá, meu Deus. Pela sanitária. É? É que assim, Não, o Não. montante, daí você divide por mês. Porque lá onde eu moro em Paraná, eles dividem em 5 vezes. Dá R$32 a taxa de lixo. Mas a minha conta de água é bem maior. É, isso. Então, mas Eu gasto mais porque daí que divide né? 12 vezes a taxa de lixo. O nosso é dividido em 12, que é Daí. o valor tipo, de 140, 200 reais, dividido em 12 vezes. Só que daí se a gente for arrecadar uns 28 mil reais por mês, só ficar uma taxa de coleta de lixo maior que a conta de água. Que eu acho que não poderia. Bom, eu não sei, acho que você vai falar, né? Porque a nossa é pela Sanepar, então é pelo consumo de água que a gente calcula a taxa de lixo. Daí tem a tabela lá, então. A nossa também, a gente diferencia indústria, empresa e residencial. Acho que é a mesma. taxa de funcionamento regular, ficou alguma dúvida? Basicamente, o que é? Alguns municípios têm um diferencial. Alguns municípios cobram em função do número de atividades e outros municípios cobram em função da atividade versus metragem. Outros municípios cobram em função apenas da metragem. Se o Código Tributário de vocês fala isso, pelo amor de Deus, faça a reforma imediatamente. Porque... Não, você não vai perder. Só que o detalhe é o seguinte, eu não posso ter como critério de cobrança, que é a base de cálculo, só a metragem. Eu tenho que ter a atividade versus a metragem. Aí está correto. Porque se eu tiver só a metragem, eu tenho o caso aqui de... Não, não é base. Porque o que você está fiscalizando? Qual é a atividade que você está fiscalizando? Então, isso derruba facilmente. Tanto é verdade que 2 vizinhos ficou sem pagar a taxa de alvará por 2 anos. Porque o município tinha instituído apenas pela metragem, né? Não tem base legal. Eu não sei o que está fiscalizando, não importa a minha metragem. Se você não está me dizendo o que você está fiscalizando, qual é o grau de risco que eu ofereço, não existe lógica. Então, se o teu código já coloca lá, mudar, porque você não precisa mudar a questão da metragem, você vai mudar só inserindo metragem versus atividade, tá? Não quer dizer que você vai ter que ir lá por atividade, só por atividade. Você tem esses 2 critérios. O que eu não posso é só por metragem, gente. Pelo amor de Deus, se tiver por metragem, imediatamente. Porque o que acontece? Isso vaza no sentido de informação e as pessoas começam a entrar na justiça porque não tem lógica. E se você tem 2 empresas grandes que pagam, me admira muito delas não terem entrado até agora.